O livro de Atos dos Apóstolos, como também é conhecido, é uma das pedras fundamentais do Novo Testamento. Escrito por Lucas, ele dá continuidade à história iniciada em seu Evangelho. Atos nos fornece um contexto crucial para entendermos o restante do Novo Testamento. É nesse livro que figuras importantes como Pedro, Estevão e Paulo são apresentadas, figuras cujas ações moldaram a igreja primitiva. A mensagem de Atos é atemporal e oferece lições importantes para os cristãos de hoje. O Pentecostes marca um momento crucial em Atos. Os apóstolos estavam reunidos em Jerusalém, aguardando a vinda do Espírito Santo. De repente, um som como um vento impetuoso encheu a casa, e línguas de fogo, como que de fogo, pousaram sobre cada um deles. Eles então começaram a falar em outras línguas, atraindo uma multidão. Pedro aproveitou a oportunidade para pregar, explicando que a ressurreição de Jesus cumpria as profecias. O sermão de Pedro resultou no batismo de cerca de 3.000 pessoas naquele dia, marcando o nascimento da igreja cristã. O Pentecostes preparou o terreno para o rápido crescimento da igreja, demonstrando o poder do Espírito Santo na propagação do Evangelho. Os primeiros cristãos enfrentaram perseguições significativas. Os líderes judaicos viam o novo movimento como uma ameaça e mandaram prender os apóstolos. Apesar das ameaças, os apóstolos continuaram sua missão, confiando na força e coragem do Espírito Santo. O martírio de Estevão marcou um ponto de virada, desencadeando uma onda de perseguição por toda Jerusalém. A perseguição espalhou os crentes, o que acabou levando o Evangelho para outras regiões. Este período de sofrimento fortaleceu a igreja, e o compromisso inabalável dos cristãos inspirou outros a se juntarem à fé. Seção 4. A conversão de Saulo e seu papel como Paulo. A conversão de Saulo é um dos eventos mais dramáticos em Atos. Feroz perseguidor de cristãos, a vida de Saulo mudou no caminho para Damasco, quando uma luz brilhante do céu o envolveu. Cego pela luz, Saulo foi conduzido a Damasco, onde Ananias lhe restaurou a visão. Saulo foi batizado e começou a pregar sobre Jesus, deixando muitos atônitos. Saulo, agora conhecido como Paulo, dedicou sua vida a espalhar o Evangelho, enfrentando dificuldades, mas permanecendo firme. A transformação de Paulo destacou o poder da graça de Deus, e seus escritos e trabalho missionário influenciaram profundamente a igreja primitiva. Seção 5. As viagens missionárias de Paulo e o Concílio de Jerusalém. Paulo embarcou em várias viagens missionárias, pregando por todo o Império Romano. Sua primeira viagem incluiu Chipre e partes da Ásia Menor, enfrentando oposição, mas também vendo muitos convertidos. A segunda viagem de Paulo o levou à Grécia, onde pregou no Areópago, em Atenas. O Concílio de Jerusalém debateu se os gentios convertidos deveriam seguir as leis judaicas, decidindo que a fé em Jesus era suficiente. Essa decisão ajudou a unificar a igreja primitiva e facilitou o caminho para os gentios. O trabalho missionário de Paulo lançou as bases para uma igreja diversificada e crescente, demonstrando o apelo universal do Evangelho. Seção 6. A prisão de Paulo e o impacto duradouro de Atos. A missão de Paulo o levou à prisão em Roma. Apesar de estar preso, ele continuou a pregar e escrever cartas às igrejas, conhecidas como Epístolas da Prisão. Esses escritos forneceram orientação espiritual e conforto. O livro de Atos termina com Paulo sob custódia, mas seu trabalho continuou e a igreja primitiva floresceu apesar dos desafios. Atos destaca a difusão do cristianismo e a bravura dos apóstolos, inspirando os crentes a viverem sua fé com ousadia. O legado de Atos permanece, moldando a missão e a identidade da igreja.